Oi, tudo bom? Bilbo, é meu livro, Bilbo. Olha, é meu. Olha, esse aqui é meu também, Bilbo. Bilbo cagou 37 baldes, né, Bilbo? Cagou que a mãe dele é escritora, tá nem aí. Eu voltei agora com o cabelo mais curto e sem um emprego CLT. Isso significa que eu vou passar menos calor e vou produzir mais conteúdo pra vocês. Queria pedir desculpas pela demora, mas como eu tava nos últimos dias do meu trabalho, tinha muita coisa acontecendo, eu precisava finalizar muita coisa, então eu fiz 2 vídeos e fiz um hiato, mas isso não vai mais voltar a acontecer, eu vou postar vídeo toda semana, eu prometo. Agora eu sou oficialmente apenas uma escritora, apenas. Então, além de produzir conteúdo aqui pra vocês no YouTube, eu também vou voltar pro Wattpad, então quem não me segue lá ainda, tá aqui embaixo o meu nome, tem um monte de história gratuita lá pra você ler minha, e eu vou voltar com tudo, vou postar mais história, então me segue lá que você não vai se arrepender. Ou talvez você vá se você não gostar do que eu escrevo, mas aí é de graça também, então se você se arrepender, você não pagou nada por isso. Queria aproveitar também pra agradecer os mais de 700 inscritos, eu não tava esperando essa repercussão, não tava esperando que tanta gente fosse se inscrever, então gente, muito obrigada. Fiquei muito feliz que vocês estejam gostando do conteúdo que eu tô criando aqui. E se você ainda não se inscreveu, eu vou dar uma de youtuber. Então você se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, então toda semana vai ter coisa nova. Ativa o sininho pra você receber no seu e-mail e pra você ficar por dentro de todas as novidades. Também me segue lá nas redes sociais que eu também falo bastante coisa por lá, dos meus livros novos, dos meus projetos novos. Então não deixa de me seguir em tudo aí, senão você vai perder coisa. Vai perder umas fitas aí, vai perder. Dito tudo isso, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto meio sério. Um papo sobre supostas editoras que gostam de passar a perna em escritores, porque não é possível que em 2019 a gente ainda tá caindo nesses papos, sabe? A história se repete. Todo mundo conhece um escritor que já passou por uma editora que passou a perna dele. Todo mundo conhece um escritor que tá triste porque aconteceu alguma coisa, teve evento e não mandaram os livros do evento, ou marcaram o evento e as pessoas não apareceram, a editora desapareceu. Todo mundo conhece algum escritor que tem uma história nebulosa na carreira literária dele. Eu conheço várias e eu arrisco dizer que todos os escritores que eu conheço passaram por algum perrengue desses. As histórias são muito diferentes entre si, mas todas elas têm a mesma origem. Era uma vez um escritor com sonhos e planos e objetivos, e uma editora que prometeu a ele mundos e fundos, para depois fazer um dos seguintes itens, ou quem sabe todos. 1. Desaparecer do nada e deixar todos os envolvidos na mão. 2. Fazer um trabalho tão porco de edição e design que dá até vergonha de vender o livro pros outros depois. 3. Não prestar nenhum tipo de assessoria durante a criação do livro. 4. Mentir que o livro vai ser distribuído pras livrarias e o livro não chegar em lugar nenhum. 5. Ele diz que é uma editora que todo o trabalho dele é gratuito, mas depois te força a comprar um monte de exemplares por muito dinheiro. 6. Vender um monte de livro às custas do seu trabalho e às custas dos seus leitores, e depois você não vê nem R$1 disso. 7. Prometer um monte de coisa e não responder nem e-mail. 8. Ele marca um evento de lançamento, mas depois ele te faz pagar pelo transporte do livro, pela livraria, pelo marketing, pelo cafezinho, pelo... 9. Ele fica falando que você é louca, que você é exagerada, que você tá deixando ele louco só porque você não sabe lidar com todas essas merdas que ele tá fazendo. E 10. Te faz querer desistir. Para os escritores e escritoras que estão me assistindo e já passaram por uma situação dessa ou estão passando por uma situação dessa, eu tenho uma notícia boa em meio a todo esse caos. Todos os escritores que eu conheço hoje bem-sucedidos passaram por algo parecido. E para os escritores e escritoras que nunca passaram por isso, vocês são privilegiados sim! Eu tive uma experiência dessa, todos os meus amigos tiveram uma experiência dessa, e ao longo de todos esses anos ouvindo conversa e conversando e trocando experiências, eu juntei uma listinha de como você faz para fugir dessas ciladas. É uma cilada, Bino! E eu vou compartilhar essa listinha com vocês porque eu não quero ver nenhum amigo escritor mais passando por isso. Vocês estão preparados para nunca mais caírem no golpe da falsa editora? Então vamos lá. Dica número 1. Tente não se afobar. Eu sei, é muito difícil você que tá há anos e anos, não recebe resposta, todo mundo te ignora e o sonho da sua vida é só publicar um livro, é só isso que você quer. É muito difícil querer viver de um sonho que parece cada dia mais distante e também é muito difícil não surtar quando uma editora te manda um e-mail ou uma mensagem em alguma rede social falando: e aí, vamos publicar seu livro, linda? Vamos, fofa? Mas é justamente assim que essas pessoas te passam a perna, dependendo da sua emoção e não da sua razão. Recebeu uma proposta? Respira fundo. Aqui, ó.
Não vai respondendo que sim logo de cara, não vai vender a sua alma por R$2, vende por um pouquinho mais pelo menos, né? Antes de fechar qualquer negócio. Você para, você respira e você segue as próximas dicas. Dica número 2, stalkeia a editora que está te fazendo uma proposta. Gente, sério, não é possível que vocês conseguem descobrir o perfil da prima, da tia-avó do crush no falecido Orkut, e quando chega uma pessoa te oferecendo uma proposta de trabalho que envolve você, os seus sonhos e a sua carreira, você não vai atrás. Recebeu uma proposta? A primeira coisa que você vai é atrás dessa editora. Você vai pesquisar site, você vai pesquisar as redes sociais, você vai pesquisar todos os envolvidos nessa editora, quem fundou essa editora, quem criou essa editora tem um CNPJ? Ela tem processos na justiça? Ela de fato distribui os livros para as livrarias? Você tem que fuçar os donos, fuçar se são pessoas idôneas, se tem processos criminais, se tem antecedentes criminais. Sério, parece loucura, mas gente, isso salva você de uma cilada. Você tem que fuçar tudo, está no seu direito, sabe? Você tem que saber se aquela editora vai levar você a sério, vai levar o seu trabalho a sério. Você não cagou o seu livro, você teve um puta de um trabalho. E agora você vai entregar na mão de qualquer Zé Mané que diz que tem uma editora? Não é assim também, né? Dica número 3, pare de se enganar. Quando a gente começa a fuçar e a pesquisar a fundo a editora, a gente percebe os sinais e a gente também começa a ignorá-los. Eu sei, eu já passei por isso. Quando a gente quer muito alguma coisa, é muito difícil ser racional. Ah, nossa, essa editora nem site tem, né? Ah, mas aqui tá falando que tá sendo construído, então não deve ter problema. Daqui a pouco o site tá aí. Puta, eu não tô encontrando o CNPJ dessa editora. Mas acho que eu pesquisei errado, deixa isso pra lá, CNPJ, que se importa com isso? Não consigo encontrar absolutamente nada do cara que se diz dono dessa editora na internet, mas ele deve ser um cara reservado, né? Não deve ter nada dele no Google. Gente, por favor, não ignore os sinais só porque é uma coisa que você quer muito. Porque, sabe, se tem bico de pato, se tem pena de pato, se anda como pato, geralmente é pato. 4. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu não tô dizendo que a editora pequena não pode te proporcionar uma boa proposta, nem tô dizendo que se é uma proposta muito boa, você tem que sair correndo na mesma hora, pelo amor de Deus, né? Se a Netflix bater na sua porta e você nem tava esperando, você aceita. O que eu tô dizendo é, se é uma editora que apareceu agora, uma ilustre desconhecida, você nunca ouviu falar, nenhum dos seus amigos nunca ouviram falar, e ela tá falando pra você que ela vai divulgar o seu livro no metrô de São Paulo, de duas uma. Ou eles estão alucinando e eles vão tipo, passar a perna, ou eles estão lavando dinheiro. E as duas possibilidades não são muito boas. Tome cuidado, sempre tome muito cuidado com essas propostas megalomaníacas, mesmo porque até editoras grandes, editoras sérias, não vão te fazer essas propostas absurdas, coisas muito loucas no começo da sua carreira. É o começo da sua carreira, ninguém vai te oferecer umas coisas bizarras. O trabalho de uma editora com um escritor é um trabalho muito sério, é um trabalho demorado, é um trabalho de construção de marketing, construção de imagem, construção de narrativa. Então assim, ninguém vai chegar, nenhuma editora vai bater na sua porta e chegar te oferecendo uma casa, um carro, uma viagem pra Miami e o seu livro em todas as livrarias e no metrô de São Paulo. Se a pessoa tá te oferecendo isso, assim, esquisito. Dica número 5, converse com os outros escritores da mesma casa editorial. Recebeu uma proposta? Beleza, segue todas as dicas que eu dei até agora, mas essa aqui é essencial. Vá conversar com todos os escritores da mesma casa editorial, porque eles vão saber te dizer o que é bom, o que é ruim, se você fica, se você sai correndo. Claro que existe muita gente filha da puta no mundo, e tem muita gente que tá na merda e quer ver os outros na merda também. Então faz uma média das respostas. Então 10 pessoas falaram que a editora é um cocô e não tá cumprindo com nada que prometeu, e uma pessoa tá falando que ela é ótima e maravilhosa, ou essa pessoa quer te ver na merda, ou ela é filha do dono. Dica número 6, conversem com escritores de outras casas editoriais. Além de falar com quem tá dentro dessa editora que tá te fazendo uma proposta, também é muito legal falar com quem tá fora. Pessoas que você olha que tá fazendo um trabalho super legal, converse com elas. Escritores que estão em editoras grandes, escritores que estão em editoras médias, escritores que estão em editoras pequenas, conversa com todos os escritores que você acha que tá fazendo um trabalho legal. Mesmo porque eles vão te dar uma perspectiva melhor do que é comum no mercado e o que é uma cilada. De novo, tem muita gente babaca no mundo que vai se recusar a falar. A cada pessoa babaca que tem no mundo, tem 3, 4, 5 pessoas muito legais que não querem ver você passando pelas mesmas merdas que eles passaram. Então eles vão te dar dicas. Os escritores, eles se ajudam, eles querem se ajudar. Ninguém quer ver ninguém tomando no cu. Só se a pessoa é uma filha da puta, até, mas até sem ser filha da puta no mundo todo, né? Dica número 7. Saiba o que você quer. Eu vou ser um pouquinho advogado do diabo aqui, tá, gente?
Às vezes a editora já deixou bem claro o tipo de serviço que ela presta, mas o escritor tá tão desesperado, ele acha que é aquilo ou nunca mais, que ele acaba aceitando, a editora de fato presta o que ela prometeu e ele fica frustrado porque ela não está prestando o serviço de uma editora tradicional. A editora disse que ela só ia editar e imprimir, não adianta nada você ficar frustrado porque o livro não tá na livraria, porque não foi isso que ela te prometeu. Se ela te prometeu coisas e não cumpriu, aí sim, tudo bem você ficar frustrado. Agora, se ela cumpriu com o que ela prometeu e é menos do que você tem como expectativa, aí é uma falta de comunicação entre as duas partes. Se a editora disse desde o começo que você ia ter que comprar uma leva dos livros, não adianta nada você ficar difamando a editora por aí, ela tá de comum acordo, ela falou pra você, você vai ter que comprar. A verdade é que a gente sempre quer ficar se enganando, né? Mas a gente não pode ser injusto também, porque se ela te prometeu uma coisa e cumpriu com o que ela te prometeu, você vai fazer o quê? Se aquela proposta daquela editora não te satisfaz, se não é o que você quer como escritor, se aquilo não tá de boa, é muito simples, é só você não aceitar aquela proposta e procurar outra. Mas se você aceitar uma proposta que você não tá feliz, esperando que a editora vai fazer mais do que ela tá prometendo, aí fica um pouco difícil. Dica número 8. Não assine nada antes de procurar um advogado. Ah, sua Barbie fascista, advogado é muito caro. Eu sei, advogado é muito caro. Mas nada paga o seu sono e a sua paz de espírito, vai por mim. Você pode evitar muita coisa com a ajuda de um profissional e vai ser um investimento que vai servir para sua vida toda e vai evitar muita desgraça na sua carreira como escritor. Existe todo tipo de serviço, até o serviço premium, o cara que é especialista em contrato, o cara que é especialista em direito do entretenimento, até aquele seu colega da faculdade que vai te cobrar um valor simbólico, até algum advogado que você conheça, que não é do ramo dos contratos, mas pode dar uma lida nesse contrato, te dar uma luz melhor. Tem até escritores advogados, Bruna Cioto, deixa o seu jabá aqui embaixo, pessoas que estão nessa pra tentar ajudar escritores a não se ferrarem. Mas assim, tá sem grana mesmo, você não consegue nem pagar uma coisa simbólica, então pelo menos procura no Google modelos de contrato do mercado editorial. Tem alguns, quando eu tava nessa coisa de fecho no fecho, o que é bom, o que não é, eu tava sem grana pra pagar advogado, e eu procurei vários modelos de contratos editoriais, comparei um com o outro, e assim, você começou a soar um alarme aqui que esse contrato que você viu na internet é muito diferente do contrato que estão te oferecendo, é de se pensar, é de parar, respirar fundo e falar, meu Deus, será que eu devo? Dica número 9. Ouça pessoas mais velhas na sua vida. Quando a gente tá começando a carreira, geralmente a gente é mais jovem, a gente é afobado, a gente é ansioso, a gente quer as coisas pra ontem e a gente acaba não ouvindo as pessoas da nossa vida que já tem mais anos de estrada. Quando eu passei pelo meu golpe, eu tava tão ansiosa, eu queria tanto, que eu quase fiz uma cagada. Eu só não fiz porque a minha mãe, que não é uma pessoa especialista em contrato, mas é uma pessoa que já viveu muito mais do que eu, falou, Raíssa, tá cheirando estranho isso aí, não assina nada não, pelo amor de Deus, não assine. E aí eu não assinei. E agora imagina você, se eu tivesse assinado, a gente não teria Valentina com a Galera Record. Então assim, gente, ouve as pessoas. Principalmente as pessoas mais velhas da nossa vida, que já passaram por muita coisa, já são adultos frustrados, que não têm mais esperança na humanidade. Parece muito triste, deprimente, niilista, mas pelo menos as pessoas que já perderam qualquer esperança na humanidade têm bons conselhos pra dar pra gente. Que ainda é otimista, ainda acha que as pessoas querem o bem uma das outras. Dica número 10. Valorize o seu trabalho. Gente, sério, você passou dias, você passou semanas, você passou meses, você passou até anos pra escrever essa história. Você perdeu noites, madrugadas, finais de semana, você perdeu rolês, você perdeu um monte de coisa pra se focar nisso, pra deixar a sua história bacana, do jeito que os seus leitores merecem, do jeito que você ficou feliz fazendo, pra entregar na mão da primeira pessoa que aparecer? Não faz isso. Se você confia no seu trabalho, se você confia no seu esforço, se você confia na sua carreira, na carreira que você tá construindo, você também deveria confiar no fato de que com determinação, com as ferramentas certas, você vai encontrar uma boa casa editorial pro seu livro. Você não tem que aceitar a primeira só porque você acha que não vai aparecer mais nada. Porque, gente, imprimir por imprimir, você contrata gente online no Twitter, gente que vai revisar muito bem sua história, gente que vai diagramar sua história, você vai contratar capista, você vai achar uma gráfica e você imprime. Se é publicar pra publicar, você vai na Amazon, que você não vai pagar nada pra publicar e ainda vai ganhar uma grana. Pra que se afobar e entregar na mão de qualquer um, gente? Valorize o seu trabalho, é o seu trabalho. Dica número 11, tenha paciência.
Ok, essa dica parece muito com a primeira dica que eu tô falando pra vocês não se afobarem, mas aqui é um pouquinho diferente porque aqui diz respeito à sua carreira. Quando a gente é jovem é muito difícil seguir essa dica, eu tenho dificuldade em seguir essa dica, por isso que eu reforço muito ela nos meus vídeos. Você não tem um sonho? Você não tem um objetivo? Você não tá trabalhando muito pra que isso aconteça? Então para de achar que é uma corrida, para de achar que vai cair do céu. Para de achar que histórias de sucesso instantâneo acontecem com todo mundo e vão precisar acontecer com você. É assim que a gente acaba embarcando nessas furadas, sabe? Porque as pessoas utilizam desse negócio, dessa corrida que a gente entrou com a gente mesmo, e eles acabam se utilizando dos nossos sonhos. Tudo isso porque a gente não tem paciência, porque a gente vê as pingas que as pessoas estão tomando, mas a gente não vê os tombos que elas estão levando. Sabedoria! A carreira do escritor é como qualquer outra carreira, a gente vai construindo degrau por degrau. O primeiro degrau na minha carreira foi publicar uma história online, o segundo degrau na minha carreira foi conquistar muitos leitores. O terceiro degrau na minha carreira foi aprimorar minha técnica, o quarto degrau na minha carreira foi estudar sobre escrita e sobre narrativa. E a cada degrau que eu vou subindo, coisas diferentes vão acontecendo na minha carreira. Eu comecei a escrever aos 13 anos, mês que vem eu faço 26. Ou seja, não foi do dia pra noite. E todas as histórias de sucesso que a gente conhece não foram do dia pra noite também. E assim, não tô falando que é fácil, não é fácil, também é difícil pra mim ver que uma pessoa da minha idade já tá ganhando X, já tá indo pra Y lugares, já tá se aproximando do objetivo Z, e eu ainda tô aqui derrapando um pouco com a minha carreira. Não é fácil. Mas eu tento sempre me focar em tudo que eu já conquistei e tudo que eu ainda quero conquistar. Para de pensar que se não for agora, se não for com determinada idade, se não for em determinado período da sua carreira e da sua vida, não vai ser nunca mais. Claro que vai! Não é porque fulano conseguiu cedo que você não vai conseguir. Cada um trilha a sua jornada. Embarca na sua jornada e esquece a dos outros. Dica número 12, finalmente, a última dica, e é uma das mais importantes de todas essas dicas que eu dei, que é ouça a sua intuição. É muito importante, gente, você tem que ouvir a sua intuição. Quando eu passei pela minha decepção literária, a minha intuição dizia o tempo todo, sem parar, tem alguma coisa errada, Raíssa, não faz esse negócio, não fecha esse negócio. Mas era uma coisa que eu queria tanto que eu ignorei completamente a minha intuição, deixei ela todinha de lado. Minha intuição tava lá, berrando pra que eu não fizesse aquilo, tipo um sentido aranha. Sabe o aranha no Spider-Verse que surge aqueles negocinhos assim? Era a minha intuição. Mas é uma bonitona que resolveu arriscar mesmo assim e quebrei a cara muito bonito, como eu conto no meu vídeo Como Publicar um Livro, que eu vou deixar aqui embaixo. Tudo isso teria sido evitado se eu tivesse ouvido apenas a minha intuição. Então essa é a última dica que eu dou pra vocês. Ouçam sempre a intuição de vocês. Se vocês acham que tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa cheirando errado, deve ser porque tá fedendo. Então é isso, gente, eu quis dar essas dicas pra vocês porque eu não quero mais nenhum amigo escritor passando por perrengue, passando por editora que desaparece, editora que pega o dinheiro e vai embora, editora que te faz pagar uma cacetada de dinheiro e não entrega um trabalho decente, editoras que prometem mundos e fundos e não cumprem com nada. Isso não é mais legal. 2019 a gente precisa parar com isso, a gente precisa parar e repensar a nossa carreira, traçar objetivos e não deixar que ninguém se utilize dos nossos sonhos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês estão passando por algum problema com alguma editora, vem conversar comigo, conversem com outros escritores. Vamos fazer essa grande rede de apoio para que ninguém mais tome no cu. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e na semana que vem a gente se vê.